Boa tarde. Estamos iniciando mais um programa RH em Revista, diretamente dos estúdios da TV Comércio. Uma produção da Media Kit Comunicação, Cláudio Luve Palestras. Uma iniciativa do Sim Comércio Guarulhos e o apoio do CIESP Regional Guarulhos. O nosso convidado de hoje é Paulo Sérgio de Camargo, especialista em neurociência e linguagem corporal. Luve, com você agora. Maravilha, Rodrigão. Prazer aí, viu? Pessoal, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para mais um programa, falar de um tema super importante, linguagem corporal. E o que é linguagem corporal? Alguma forma de se comunicar? O que seria? E para nos brindar com esse tema tão importante, estamos aqui com Paulo Sérgio de Camargo. Paulo, gratidão pela sua presença, viu, Paulo? Quem agradece sou eu, uma boa tarde a todos vocês. É sempre um prazer estar do seu lado, Cláudio, batendo aquele papo gostoso de sempre, aquela amizade nossa. Poxa. Isso aqui é como um café, né? É verdade, é como um café, um bate-papo mesmo, né? E assim, eu quero também, pessoal, agradecer a toda a audiência que nos acompanha, aqui do Brasil. Eu sei que o pessoal de Portugal também acompanha, Moçambique, Cabo Verde, né? Angola. Meu abraço para todos vocês aí, tá bom, gente? Assim, ó, podem encaminhar mensagens, perguntas, tá certo? Paulo, fale um pouco da sua carreira para nós, por favor. Bem, na verdade, eu tive uma carreira militar e durante a carreira militar eu tive várias vivências e experiências já com linguagem corporal e depois que eu saí do Exército, eu entrei, vamos dizer assim, para a indústria civil e principalmente no pessoal de RH, tanto na área de linguagem corporal como na área de grafologia, que é estudo da personalidade pela escrita, porque muitas empresas hoje no Brasil fazem recrutamento e seleção fazendo uma análise grafológica do candidato. O candidato escreve cerca de 20 linhas, assina, e nós traçamos o perfil psicológico da pessoa para se ver se ela se encaixa ou não no cargo. A grafologia é uma técnica científica de observar a personalidade e com isso também comecei a trabalhar com linguagem corporal, fazendo palestras tanto de grafologia como linguagem corporal e chegamos até aqui hoje. Nós já somos amigos há algum tempo, encontramos aí várias palestras. Verdade, aí. Paulo. E é um prazer estar aqui falando sobre uma técnica que ainda é desconhecida no Brasil e, infelizmente, muito mal aproveitada. Talvez pelos próprios especialistas que a gente, de repente, não é só o outro culpado. Nós somos culpados de não passar uma imagem correta da linguagem corporal e o potencial da linguagem corporal para as empresas, para o comércio, para as vendas e para a liderança. Poxa, Paulo, eu te confesso, Paulo, que além da nossa amizade, que já se encontrou nas palestras aí, realmente para mim é uma honra ter você aqui, porque você conhece muito mesmo do tema. Eu tenho certeza que você vai passar muita informação boa aí para a nossa audiência. Fiquem com a gente até o final, que vai ter muita coisa boa ainda, né? E eu estou pensando aqui, Paulo, em fazer em 2 blocos. O primeiro bloco, pessoal, o Paulo vai falar o que é linguagem corporal, né? Vai dar algumas dicas e tal. Depois, do intervalo, nós vamos focar a linguagem corporal na liderança, nas organizações, tá certo? Então, assim, Paulo, para começar esse nosso bate-papo, muita gente não conhece ainda. O que seria a linguagem corporal, Paulo? Linguagem corporal é quando as pessoas se comunicam, em média, 65% das informações são corporais e 30% são verbais e 5% no mínimo, na realidade 65% corporal, 30% verbal e mais 5% que estão modulados na voz. É uma média, tem especialistas que dizem 70, 30, tem essas variações. Mas o certo é que mais de 60% das informações passadas são pelo corpo. Você olha a pessoa, antes de ela falar, você interpreta o corpo dela, de modo inconsciente, sem ser especialista. Então isso é muito importante, porque se você aprender e conhecer
a linguagem corporal, você pode captar informações com mais facilidade e transmitir com mais facilidade. Nossa, que bacana. Isso aí, eu tenho certeza que isso é importante para o dia a dia, né, Paulo? Não só na vida pessoal, como profissional também, você conseguir ter essa leitura, né, corporal, né? Não só sua, como das pessoas também, né, Paulo? Sim, quando você observa as pessoas com mais facilidade, você começa a criar mais empatia. Nós vamos falar sobre liderança depois, mas a hora que você observa seu cliente, o seu funcionário, o seu parceiro, com uma face de alegria, tristeza, nojo, você pode se relacionar melhor com ele. Eu conto uma história que eu tinha, uma vez chega uma tenente recém-chegada no quartel e eu falei, olha, por que você está triste? Era tenente do corpo feminino. Eu falei, eu não estou triste, mas como é que o senhor sabe que eu estou triste? Eu falei, porque sua face está dizendo, senta aí e se você quiser me contar, por favor. Ela falou assim, realmente eu estou triste porque eu bati o carro e briguei com o meu namorado. Mas a hora eu capturei, antes de ela externar, eu já capturei, porque a pessoa na tristeza, ela fala com o canto das bocas caído. Então se você observar o canto da boca caído, sobrancelha suspensa e a parte exterior caída, isso pode ocorrer durante 1/4 de segundo, é uma expressão de tristeza. Nossa. E eu vi a expressão de tristeza e agi em cima daquela expressão de tristeza. Ela passou a ganhar mais confiança, o relacionamento melhorou, entendeu? Porque eu, sem ela me dizer nada, a face falou. Isso também pode ser numa negociação. Existe um gesto numa negociação, estou conversando com você, e você faz uma ruga aqui, olha, estou conversando com você, estou te dando uma informação para o meu cliente, e ele faz uma ruga vertical, é chamada ruga da dificuldade. A informação que eu estou te passando está causando dificuldade a você. Olha. Então, de imediato, eu tenho que mudar o discurso. Sim. Ou se você está me olhando e aparece a ruga da dificuldade, significa que eu estou em dificuldade com aquilo. E se eu estiver falando para você e com a ruga da dificuldade, significa que as minhas palavras são dificultosas para mim. Então eu posso negociar com uma certa facilidade. Existem técnicas, cursos de linguagem corporal e negociação. Numa venda eu posso influenciar o meu cliente com mais facilidade. Eu posso observar ele, criar mais empatia e saber o que ele quer. Poxa, bacana. Então, quer dizer, então a gente entende, né, Paulo, que a maior parte da nossa comunicação é pelo não verbal, né? Pelo não verbal. E dentro desse tema, Paulo, quais são os componentes da linguagem corporal para que nos ajude nessas observações? Bem, primeiro você analisa o rosto. O rosto. Que é a face, que é importantíssima. Depois as mãos. E como eu ensino os jogadores de pôquer a jogar pôquer pela linguagem corporal, eu disse o mais importante é a parte do corpo que mente menos é o pé. Mas infelizmente o pé a mesa tapa. Tá escondido. Os pés são indicativos. Se você observar os pés das pessoas, por exemplo, eu estou conversando com você, não importa se meu tronco está ou não virado para você. O mais importante é o pé apontando para você. Pé, tá. Porque, veja só, se eu tenho interesse lá na Gisele Bündchen, eu não vou ficar aqui com você, então eu aponto meu pé para lá e fico assim, mas o meu eixo do corpo é o mais importante. Então o eixo de interesse é para onde aponta o pé. Então eu vejo todo esse conjunto e na face nós observamos o que se chama microexpressões. Microexpressões. São expressões que ocorrem durante 1/4 de segundo. São muito rápidas, nojo, tristeza, alegria, medo, surpresa. E sabendo observar isso, eu consigo receber muito mais informações do meu cliente. Se eu passei uma oferta, eu sei se ele aceitou ou não, se ele está de acordo ou não. E uma outra série de técnicas que podem ser utilizadas para eu influenciar melhor e me relacionar melhor. Poxa, você falou bastante da questão da face, né? Mas também, até entre os componentes, também tem um vestuário também, Paulo? O vestuário, por exemplo,
os movimentos das mãos, por exemplo, né? O movimento das mãos são importantíssimos. Para você que começou a linguagem corporal, fale com as mãos. Mostre a palma das mãos. Mostrar as palmas das mãos é um sinal de sinceridade. Tá. Milhões de anos nossos ancestrais jogavam pedras uns nos outros para mostrar que não tinham pedras nas mãos, eles mostravam as mãos. Então, quando você está falando com as mãos, com a palma das mãos, é um sinal de sinceridade. Sinceridade, tá. Se você for falar, tome cuidado para não passar muito da linha de ombro. Se você fala com as mãos até a linha de ombro, colocada aqui no plexo solar, indica controle da situação. A hora que você começa a falar com as mãos, não precisa nem dizer aqui, ó, emotividade. E não façam também, como alguns políticos, que falam com os dedos aqui, eu vou fazer isso, que na hora que a pessoa fala, eu vou fazer isso, se vocês percebam que é visível que tapou minha face. Deixem a face limpa. A linha do ombro e a face limpa. Se você sai da linha do ombro, você passa emotividade. Se você concentra aqui, você mantém o controle das ações. Poxa, legal, Paulo. E você citou aquela questão lá do joelho, que ele indica para onde está com interesse. Então, quer dizer que se eu ficar para cá conversando com você e o joelho for ao contrário, isso demonstra, então... Você não está interessado. Por educação, você me olha, mas a perna está lá. O adolescente faz muito isso quando tinha uma sobrinha que começava a estudar, ela estou estudando. A ponta do pé estava direcionada para a porta e o olho no caderno. Ela queria o quê? Já sair, zarpar, entendeu? Então, essas mensagens do corpo, a mão ainda, falando sobre a mão. Olha, vamos dizer, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem 3 pontos turísticos. A Catedral da Sé, o Mosteiro de São Bento e o Parque do Ibirapuera. Tá. Veja que eu passei uma informação. São Paulo tem 3 pontos turísticos importantes. A Catedral da Sé, Mosteiro de São Bento e o Parque do Ibirapuera. Catedral da Sé, Mosteiro de São Bento e o Parque do Ibirapuera. Percebo, quando eu usei as mãos, a informação é passada com muito mais intensidade. Verdade. A pessoa vê os 3 aqui. Detalhe. Verdade, Paulo. Nos Estados Unidos, hoje, os políticos, e hoje vai ter o debate, eles são preparados em termos de oratórias e em termos de linguagem corporal. Eu quero que você faça isso. Eu quero que você faça isso. Veja só que eu estou sendo mais incisivo. Eu vou dividir o meu governo em 3 partes. Eu vou dividir em 3 partes. Primeira, segunda, terceira. Veja que as mãos delimitam. Tá. A linguagem corporal auxilia muito mais a mensagem do que somente a voz. Poxa, que bacana, Paulo. Muito importante, então, essas dicas aí, né? Porque usar o movimento mesmo, os gestos, né? Pessoal, vamos ao Rodrigão, ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Com você, Rodrigão. Tem uma aqui, da Priscila. Através da linguagem corporal, é possível detectar mentiras? Boa pergunta, Priscila. Sim, é possível identificar a mentira pela linguagem corporal. Não existe no corpo humano um sinal que identifique mentira. Nós trabalhamos, os especialistas, trabalhamos com sinais de estresse, ansiedade, análise do discurso e tensão facial. Esse conjunto de dados que vai apresentar ou não a possível mentira. Porque a verdade já está no meu cérebro, meu carro é vermelho. Quando eu vou mentir, eu preciso criar. Então, uma série de movimentos corporais vão aparecer no corpo que são indicativos de mentira. Não é tão fácil assim como essas séries de televisão que você olha para a pessoa, o cara olha e diz, está mentindo. Ou você vê aí alguns analistas aqui no Brasil e no exterior, o cara está mentindo. É muito complicado ver mentira, especialmente até para começar pela definição de mentira. Para definir mentira já é difícil, para identificar é muito difícil. Eu falo que com 35 anos de experiência eu ainda sou enganado. Olha. Porque o mentiroso anda
num foguete e nós, especialistas, num carrinho de bateria de 6 volts, bem leve. Então, mas nós conseguimos sim identificar mentiras, algumas mentiras até com uma certa facilidade, especialmente se a gente tem experiência. Tá. Com a experiência já ajuda bastante a identificar alguma coisa, né, Paulo? Conseguimos. Contribui, né? Contribui. Não, numa entrevista de... Quando se mente mais? No primeiro encontro e numa entrevista no emprego. Mas é natural. A mentira também é natural no ser humano. Todos nós mentimos. Você mente, eu minto. Todos nós mentimos. Nós mentimos até para proteger as pessoas. Ah, tá. Você sabe aquele barzinho que tem ali na esquina em Pinheiros? Você diz, sei. Você nunca passou lá, mas você não me explica qual é o barzinho. Então, esse tipo de mentira. Você vai visitar um amigo, um amigo que está doente, ele fala, estou mal. Não, mas você vai melhorar. E as meninas, a Patrícia já deve ter visitado uma amiga que teve um filho e o garotinho, com todo respeito, é um filhote de Cruz Credo. Aí você diz, nossa, que menino simpático, que menino bonitinho. E a criança é muito feia, entendeu? Então, essas mentiras são para proteger. Tá. A mentira ruim, entre parênteses, né, é aquela que causa danos ao outro. Tá. É quando eu vou falar mal de uma pessoa, vou inventar de uma pessoa. E nossa relação com a mentira é muito ruim. Tem uma teoria da mentira que se chama, estendendo um pouco, chama-se o cúmplice complacente. Nós estamos numa reunião, 10, 12 pessoas, conhecidos, e alguém faz um elogio para mim falso. Ah, você é isso. Eu sei que é falso, digo, realmente, tudo, e passo para todos os outros. Olha, eu fui elogiado pelo fulano, assim, e eu sei que é mentira. Então, eu estou sendo complacente com essa mentira, levando essa mentira em frente. Então, nossa relação com a mentira é ruim. Mas, certo, de um jeito ou de outro, todos nós mentimos. Poxa, pessoal, enviem as mensagens, pergunta, né? Aproveitem aqui o Paulo, né? Uma experiência incrível nesse tema, tá certo, gente? Fique à vontade. E detalhe, aproveitando, aqui temos uma participante aqui no Facebook, Emma Massing. Emma Massing. É de Moçambique, Paulo. Opa, Moçambique. Parabéns aí para... Emma, gratidão por estar aqui com a gente, viu, Emma? Moçambique aí com a gente. Eu tenho um carinho imenso por vocês. Do outro lado do Atlântico, tá vendo? Estamos perto aí de Moçambique, uma nação irmã, né? Angola, uma nação irmã aqui. Sim. Temos muitos angolanos em São Paulo aqui. Verdade, Paulo. Angolanos, moçambicanos, né? Isso. Então é muito legal. Gratidão, viu, Emma? E na Academia Militar do Exército tem alunos de Angola. De Angola, olha, é conexão ao Brasil, né? Já tem facilidade para falar a língua portuguesa. Então já se aproxima mais, né, Paulo? É uma conexão, né? Maravilha. Só para os angolanos têm um ritmo muito sensacional, uma música... Vamos lá para a linguagem corporal, senão a gente tem assunto para falar. Paulo, eu tenho uma curiosidade, né? A forma de se comunicar, Paulo, muda de uma região para outra? Muda. O que nas palestras que eu faço, existe uma linguagem corporal, agora já está mudando, mas quando eu comecei há um tempo atrás, a maioria do material era importado, livros, material. Tá. O guarda Gordon, quando para o casal Macmillan, numa freeway americana, é uma linguagem corporal. Tá. O guarda José, quando para o João numa estrada brasileira, é outra linguagem corporal. Tá. E nosso país é muito diversificado. Nosso país é um país sensacional, diga o que quiser, é um país espetacular. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, quando você, agora em tempos de pandemia, mudou, né? Mas quando você cumprimenta alguém, são 3 beijinhos. No Rio Grande do Sul, 3 beijos. Fala até brincadeira, para casar. No Rio de Janeiro são 2. No Rio de Janeiro, 2 beijos, pessoal. Rio de Janeiro. São Paulo é 1. São Paulo é 1. São Paulo é 1. Então, só observando isso, nós já percebemos algumas nuances no modo de se aproximar
do outro. Então a linguagem corporal tem diferenças. E, por exemplo, se você fizer um gesto, isso nos Estados Unidos é cesta de 3 pontos. Tá, cesta de 3 pontos. Na Rússia, no Japão, é 0 ou é uma moedinha. Tá. E aqui, de repente, como você posta, é um gesto ofensivo. É um gesto ofensivo, né? Então, o mesmo gesto pode ser interpretado de várias formas em vários países. E uma teoria é o seguinte, quando você faz o gesto, você perde o controle dele. A outra pessoa interpreta do jeito do conhecimento que ela tem. Até da cultura dela, né? Da cultura, exatamente. Nos Estados Unidos, quando o atleta faz a cesta de 3 pontos, ele sai correndo, sendo que eles fizeram uma exibição há alguns anos em Brasília, eles já estão tão adiantados, os atletas receberam um recado para não fazer esse gesto no Brasil, que pode ter outro significado. Olha, e aliás, Paulo, a gente vai falar muito bem dessa parte aí no outro bloco, quando a gente for falar de linguagem corporal na liderança, porque realmente é muito importante a gente conhecer, saber, até os executivos que viajam de um país para outro, ou de regiões aqui mesmo dentro do Brasil, conhecer esses gestos, porque é até para uma aproximação melhor, né, Paulo? Então, assim, depois a gente vai estar voltando a falar sobre isso mais, tá bom, Paulo? Isso, para a gente não perder o gancho, os executivos, quando saem dos Estados Unidos, normalmente tem 2 a 4 horas de treinamento de linguagem corporal específico para o Brasil. Eu já treinei 2 ou 3 brasileiros que foram para os Estados Unidos e Europa para utilizar a linguagem legal, corporal. Paulo. Então, quer dizer, eles passam por um treinamento já para poder já ir para o outro país, já se conversar melhor e tal. Porque o europeu, quando chegava no Brasil, o brasileiro é muito afetivo. Legal. Muito afetivo. O europeu, quando chegava no Brasil, o brasileiro, a brasileira, queria abraçar, dar aqueles 3 beijinhos, aperto de mão, etc, etc. Tá. E eles não, eles são mais retraídos, não tem esse negócio de 3 beijinhos, mas eles passaram a vir para cá e dar os 2 ou 3 beijinhos porque faz parte da cultura local. Por exemplo, os muçulmanos, você não pode tocar numa mulher casada. Você não vai lá estender a mão, cumprimentar, então você já sabe que não vai estender. Então tem essas diferenças aí, né, Paulo? Essas diferenças de linguagem corporal e hoje no mundo globalizado, isso aumentou e é obrigatório. Sim. Então é importante conhecer isso, né, É importante conhecer. Não só a cultura, mas a maneira que você vai gesticular e fazer sua linguagem corporal para que você possa se relacionar melhor. Bacana, Paulo. Um tema muito importante, viu, Paulo? Pessoal, vamos para um breve intervalo. Fiquem aí com a gente, voltamos já já. Olá, empresário do comércio varejista de Guarulhos, trago para você aqui mais uma solução do Sim Comércio. Estamos lançando o portal de serviços do Sim Comércio. É um novo site da entidade. É um site mais interativo, com uma cara mais comercial e empresarial. Ali você vai encontrar cursos e palestras, orientações trabalhistas. Você também vai ter o espaço ali de crédito, que é o Banco Comércio, que é o nosso departamento financeiro aqui para a liberação de crédito. Você também vai ter lá o portal do Venda Mais Comércio, que é o que nós estamos lançando aqui nos próximos dias. Você também vai ter o espaço empresarial. Essa é a novidade aqui no portal de serviços do Sim Comércio. As empresas do comércio varejista vão ter o seu espaço com login e senha para você acessar, mandar os seus pedidos, acessar as convenções e acordos coletivos de trabalho. Além disso, o portal também vai ter um conteúdo de palestras e cursos em vídeo. E todo o material de vídeo que estão nas redes sociais vai estar no portal do simcomércioguarulhos.com.br. É mais uma solução para você, empresário do comércio varejista. Não perca a oportunidade. Acesse o seu portal, o portal de serviços do comerciante. Olá, pessoal!
Estamos de volta com mais um programa RH em Revista, o seu programa inteligente. E o tema de hoje é linguagem corporal na liderança. Estamos com o especialista Paulo Sérgio Camargo. Paulo, voltando a esse tema tão importante aí, né, Paulo? Que a gente já veio aqui falando o que é linguagem corporal, você já deu várias dicas aí, né? Agora sim, o que a linguagem corporal pode contribuir na liderança, Paulo? Isso. Totalmente. No mundo inteiro, algumas empresas já utilizam a linguagem corporal para treinar os executivos em termos de liderança. São feitas 3 perguntas. A linguagem corporal, você pode identificar líderes pela linguagem corporal? Pode. A segunda pergunta, você pode treinar líderes pela linguagem corporal? Sim. E a terceira pergunta, você é capaz de reconhecer no líder algumas características de comportamento pela linguagem corporal? A resposta é sim. Quando você fecha essas 3 respostas, você começa a pensar num treinamento para o seu líder. O grande que, como eu sei, nós estamos sempre, às vezes, em alguns pontos 10 passos à frente do mundo e alguns pontos 2 passos à frente atrás. Isso é natural, normal. E acredito que ainda o empresariado não descobriu o potencial de treinar liderança pela linguagem corporal. Nos Estados Unidos tem mais de 5.000 cursos diários sobre esse tema. Os políticos, os líderes, eles treinam a linguagem corporal. Porque o que acontece com a linguagem corporal, nós já temos a intuição, já nascemos com, vamos dizer assim, no DNA, essa parte de reconhecer alguns sentimentos, algumas emoções. Quando você ensina, fica muito mais potencializado. Então, no treinamento de 1, 2 dias de linguagem corporal para uma equipe de vendas ou para uma equipe de líderes, você sobe 3, 4 degraus no que você faria outro treinamento de meses e meses. Porque, como eu disse, eu mostrei a mão. Uma técnica de você mostrar a liderança, e você observe nos líderes, exemplo, o Steve Jobs, quando ele lança o iPhone 5, você vê ele falando, ele está com uma roupa simples, direta, você vê falando a 80, 90 metros, você reconhece liderança. Porque ele fala o que a gente chama de bola de basquete. Fala com os polegares para cima. Certo, os polegares para cima. Falar com os polegares para cima indica o quê? Vontade, energia, capacidade. Falar com os polegares para baixo, ó. Então o líder, ele fala, o treinamento, você tem uma bola de basquete na mão e fala e passa informações. Passar informação de maneira simétrica. Quando você passa informação de maneira simétrica, a mensagem chega mais clara. Quando você passa de maneira desordenada, ó, vou fazer isso, fazer aquilo, olha só, a pessoa tem que olhar para lá, para cá. Quando você fala, é isso, você está entregando. Então, é esse tipo de comportamento, de postura, de treinamento, de postura do queixo, de criar empatia. Pela linguagem corporal é muito fácil criar empatia. A técnica são 12 passos. Desses 12, 8 são escute o outro. Tá. Quando você escuta o outro, você passa a entender melhor o outro. E os homens têm um problema sério. Os homens têm um problema sério porque quanto mais testosterona, menos você escuta. Menos escuta, Paulo, o homem? Escuta. Existe algumas relações assim. Então, o líder que escuta o outro, ele cria muito mais empatia com facilidade. Ele transmite informações. E você começa a utilizar outro, por exemplo, o assunto é muito vasto, a gente se empolga. Por exemplo, a posição das mesas indica a posição de liderança. A posição da mesa? Da mesa. Porque se você tem uma mesa, se você quer numa reunião, numa mesa retangular, entendeu? O líder senta na cabeceira.
Se você quiser atrair a pessoa para o seu lado, você coloca ela à esquerda. Se você quer isolar, você coloca lá no meio à esquerda. Ah, tá. Entendeu? Se você a pessoa que você coloca do outro lado, se ela não for do mesmo nível, ela vai contrapor a você. Tá. Então você pode manter a pessoa neutra para te apoiar. Naquela mesa tipo Santa Ceia, do Jesus Cristo, o líder senta no centro. No centro. Só que as duas pessoas que estão ao lado dela tendem a falar menos porque o líder inibe. Ah, tá. Não precisa fazer nada, inibe. Então a posição das mesas já determina negociações. Um exemplo, aqui há uns anos atrás, tinha uma empresa de eletrodoméstico muito boa, mas que ela colocava uma mesa, um monitor desse tamanho, o cliente sentava do lado e o vendedor do outro com aquele monitor atrapalhando os dois. A outra empresa fez o quê? Colocou o monitor de pé e o monitor em frente à parede. O cliente e o funcionário, os dois ficavam de pé um ao lado do outro, olhando e o sujeito digitando e aparecendo na tela. Você interage muito mais. Sim, Paulo, sim, sim. Então, quando você fala em treinar em liderança, você começa a passar todas essas informações. O aperto de mão já identifica se a pessoa é ou não líder. Entendeu? Vamos lá? Tudo bem? Quando eu cumprimento o Levi desse jeito, quem quer mandar na situação sou eu. Tá. Minha mão está por cima. Tá. Quando eu sou submisso, eu vou cumprimentar o Levi assim. Quem manda é o Levi. Quando eu quero equilíbrio nas nossas relações, as mãos estão na mesma posição. Certo. Então, se você quiser já se posicionar como líder, coloque sua mão em 45 graus assim. Tá. Assim é exagero, então coloque mais ou menos 45, 60 graus. Então, Legal. Aqui, assim? veja só, aqui quem está mandando na relação sou eu. Vejo que ele colocou a mão aqui, ó, 45, 60 graus, ele ligeiramente está dizendo quem manda nessa negociação. Sou eu. Sou eu. Legal. Paulo. Entendeu? E essa informação a pessoa recebe e na hora que você chega... Agora, tem outro lado. Você não vai chegar para o seu presidente da sua empresa e com a mão assim, ó. Com a mão assim de cima, que você não vai mandar no presidente. Ah, entendi. Né? Você é o presidente, eu chego assim em você, já não poderia. Aí o você. O presidente, então, tem que tomar. Outra coisa, por exemplo, os líderes, embora os líderes sorriem menos, os líderes sorriem. Tá. O sorriso, um bom sorriso, ele chega a 35, 40 metros, ele é visível. Tá. O Obama, muito bem treinado, o Obama treinava a sorrir. Porque a hora que ele sorri passa uma informação muito clara. Te olhar me faz bem e eu não tenho intenções agressivas. Então, numa negociação, chegue perto das pessoas, sorria primeiro e olhe diretamente nos olhos da pessoa. Poxa, Paulo, bacana. Inclusive, quando a gente fala nessa questão o que pode contribuir, até mesmo o líder perceber, até quando você falou das microexpressões, o líder perceber como que está o seu liderado, né, Paulo? Quando ele conhece dessa linguagem corporal, o líder ele passa a perceber isso, Paulo, nas pessoas? Passa, porque foi o caso da Tenente Carla, que na hora de observar a Tenente Carla, de imediato eu notei a tristeza dela, notei algum problema. E é uma técnica muito fácil de aprender, não existe magia, não existe mistério. E fui conversar com ela e realmente ela passou a ter mais confiança no trabalho, etc. Ela sabia que podia contar. E isso é uma das situações. Existem outras situações que você também pode aprimorar a liderança. Eu falo sempre, queixo sempre na horizontal. Tá. Mantenha o queixo na horizontal, porque o líder sempre está olhando em frente. Se você olhar para baixo, você só vai olhar o chão. Se eu conversar com você assim, ó, vai passar orgulho, entendeu? Existem o que nós chamamos gestos de conexão e desconexão. Você procura gestos de conexão, gestos abertos. Entendeu? Na hora que você for perguntar alguma coisa para mim, eu já cruzo os braços, não posso, estou na defensiva. Está na defensiva. Paulo, boas dicas. Só aproveitando já o gancho de liderança, empresa, você acha que uma empresa implantar
não um método, né, mas começar a trabalhar a linguagem corporal junto com os seus colaboradores, a empresa inteira, tanto o presidente, o diretor, os seus colaboradores, o porteiro, enfim, todo mundo da empresa, trabalhar a linguagem corporal, você acha que o sucesso dessa empresa será muito melhor do que só trabalhar, vamos supor, a diretoria e a presidência? Boa pergunta, excelente pergunta. Isso é uma dúvida minha já. Eu não tenho nenhuma dúvida, a resposta é sim. Se a empresa investir na identificação de emoções, do funcionário, do porteiro, até o presidente a identificar emoções, a empresa tem um ganho sensacional. Só que algumas empresas, cada empresa tem a sua vibe, né? Uhum. A empresa não iria investir muito pouco para ter um retorno sensacional. Porque a hora que o porteiro chega, ele olha o chefe, ele já sabe qual a emoção do chefe, o chefe sabe qual a emoção dele, e reconhecer emoções é se relacionar. Certo. Tanto que existem alguns estudos aí que mostram, até com uma certa frequência, estudos científicos, que as crianças abandonadas, maltratadas, têm dificuldades para reconhecer emoções. Sim. E quando você reconhece emoções, você facilita o relacionamento. Se as empresas investissem um pouco mais em reconhecer emoções, elas teriam ganhos assim espetaculares. Em vendas, em relacionamentos, em negociações e por aí vai. Sua resposta é a empresa que aderir isso, em médio, curto e longo prazo, ela vai ganhar e muito. Porque eu acho o seguinte, eu acho que o funcionário também, o seu colaborador, se sente também valorizado, porque ele está fazendo um treinamento com o seu chefe, com o seu presidente, com o seu diretor. Então ele vai falar assim, pô, aqui não tem diferença. Quer dizer, tem a diferença normal, só que perante uma atividade dessa, uma aula dessa assim, então ele vê todo mundo igual. Ele fala, pô, se eu aqui, a porteira, estou fazendo um treinamento com o meu diretor, pô, valeu muito a pena. Pô, legal, essa empresa se preocupa comigo, se preocupa no meu dia a dia, enfim, na minha qualificação. Então eu acho muito importante também, acho que participar todo mundo junto, porque o crescimento eu acho que vai ser 200%, né, de crescimento. Isso vale a pena, porque uma das palestras que eu fiz, uma proposta é o seguinte: ensinar emoções e expressões ou microexpressões na escola primária. Isso mudaria muito, na minha opinião, e com quase toda certeza, porque nunca ninguém ensinou você a ver se a pessoa está com a face de tristeza, de nojo, de alegria, de desprezo. Então, quando você identifica isso, o seu relacionamento melhora. Se ensinassem se eu soubesse isso no primário, minha vida seria muito diferente. Se você ensinar a criança no primário a identificar emoções, o resultado vai ser muito melhor, porque ela passa a compreender o outro, compreender o sentimento do outro, passa a criar mais empatia. E empatia é ocitocina. Ocitocina é um hormônio, entre parênteses, o hormônio do amor, que nos liga, que nos dá sociabilidade. Então, você reconhecer o problema do outro e ajudar o outro gera ocitocina no corpo, e você se sente muito melhor. Poxa, Paulo, legal. Rodrigão, aproveitando aí, Rodrigão, tem algum comentário, alguma pergunta para nós aí? Algum comentário? Todos, assim, falando. Perguntas não tem, eu acho que está tirando completamente todas as dúvidas de todo mundo, né? Mas só Luiz, Wellington, Felipe, Elvis, Luciano, Edjane, Antônio, Josefa, um monte. Só agradecendo, boa palestra, você é sensacional, top, show, muito bom, parabéns. Eu agradeço a gentileza. O entrevistador que é melhor do que eu. E temos um congresso aí, né, que nós vamos estar apoiando aí o RH Cadê? em Revista. Deixa eu só pegar aqui. Enquanto isso, Paulo, quais dicas você daria para o líder evitar de gestos e quais gestos ele poderia atribuir para poder ajudá-lo no seu dia a dia? Então, quais gestos evitar e quais ele poderia colocar para ele para poder melhorar os seus relacionamentos? O principal gesto a ser evitado é quando você olhar para o funcionário
conversar com o funcionário, erguer o queixo em sinal de superioridade e Tá. desprezo. E o principal gesto, na realidade eu não diria gesto, chame a pessoa pelo nome e olhe pelos olhos, Tá. olhe nos olhos. Porque qual é a palavra que você vai escutar mais em toda a sua vida? Cláudio. É. Cláudio. Então, quando eu chamo você pelo nome, eu crio empatia. Isso quer dizer, eu sei o que você é. O Napoleão, que foi o maior líder, um dos maiores líderes da história da humanidade, e o maior, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, líder militar de toda a humanidade, ele chega na batalha de Waterloo, ele chega para um sargento e diz: sargento fulano de tal, eu vi você na batalha de Marengo comandando uma companhia de obuses. O sargento cai às lágrimas. A batalha de Marengo foi a maior batalha campal da Europa, tinha sido há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, o Napoleão viu o sargento ali e 10 anos depois reconheceu e conversou com ele, chamou o cara pelo nome. Esse cara vai atrás do Napoleão, o funcionário que você chama pelo nome, reconhece o sentimento dele, ele vai ser leal a você, leal à empresa o resto da vida. Ele vai se sentir respeitado. Poxa, que bacana, Paulo. Legal. Rodrigão, qual o nosso apoio aí, Rodrigo, que nós temos aí? Pronto. É o primeiro Congresso Brasileiro, Paulo, isso é bacana. Primeiro Congresso Brasileiro de Felicidade no Trabalho e Organizações Positivas para os Recursos Humanos e Gestão de Pessoas. Sendo dia 9 a 13 de novembro. É online. Lá tem a descrição depois do vídeo aqui, o link para se inscrever e participar dessa palestra. Congresso Brasileiro da Felicidade, Paulo. A felicidade, não, a linguagem corporal também trabalha com felicidade. Verdade, né? Existe um estudo interessante nos Estados Unidos. Se você ganhar 100 mil dólares hoje, vou falar em termos gerais, se você ganhar 100 mil dólares hoje, o seu pico de felicidade aumenta. Tá. Daqui a um ano, ele volta a ser o mesmo que era no dia que você não tinha esses 100 mil dólares. Então, você ganhou 100 mil dólares, um ano depois o nível voltou ao mesmo. Se você encontrar uma vez por semana com os amigos e tomar um café, o nível, o pico de felicidade vai ser o mesmo desses 100 mil dólares. Olha só. Então você não precisa ser feliz para ganhar 100 mil dólares. Vá tomar café com os amigos. Eu prefiro 100 mil dólares. Pode preferir, mas daqui a um ano vai voltar tudo igual. E se você tomar um café com os amigos uma vez por semana, você vai ser feliz, vai ter muito mais felicidade a vida inteira. Isso ajuda bastante, né? Felicidade é produtividade, além de produtividade... Aumenta engajamento, né, Paulo? Engajamento, respeito, longevidade, melhores relacionamentos e por aí vai. Poxa, bacana. O tema, quando a gente fala felicidade, e está chegando no Brasil também agora, felicidade é muito importante. Ninguém, mas ninguém, vai conseguir ser feliz a vida inteira durante todo o tempo. Mas outro estudo importante, se você dobrar o seu salário hoje, você fica feliz. Mas quando chega a partir de um patamar, nos Estados Unidos, se não me engano, são 80 mil dólares por ano, não adianta você ganhar 160, 200, 300, 400, 500, não vai aumentar a sua felicidade. Então o pessoal acha que aumentou, quem já ganha 20 mil aumentou para 40, não aumenta a felicidade. Poxa. Mas agora, para quem não tem nada e ganha 1.000, evidentemente que a felicidade sim. aparece, né? Poxa, bacana. Mas aí, pessoal, então o programa RH em Revista está apoiando esse Congresso Brasileiro da Felicidade no Trabalho e Organizações Positivas. Inclusive, aí eu vou ser um dos palestrantes desse evento aí, viu, gente? Procurem nas redes sociais aí, tá certo? Paulo, estamos indo para os minutos finais. Que dica de ouro relacionada ao tema linguagem corporal você poderia passar para a nossa audiência? A dica de ouro é o seguinte: estude, aplique a linguagem corporal. Você vai ter ganhos assim pessoais, profissionais e inclusive materiais além da conta. A linguagem corporal é uma experiência de vida maravilhosa que eu aconselho a todos vocês a estudar. Estude linguagem corporal que você vai descobrir um novo mundo. Poxa, que bacana, Paulo. Paulo,
deixa aí as suas considerações finais, um site, algum curso que você tem aí, que você queira poder Suas redes comentar, sociais. suas redes sociais. Bem, eu queria, primeiramente, como sempre, né, agradecer a você. É um prazer estar aqui com Eu você. que agradeço, Paulo. Nessa entrevista. Sempre agradeço nossa amizade, o nosso contato à disposição. Espero que o público que tenha nos vistos aí tenha gostado da linguagem corporal. Eu tenho, se vocês colocarem, eu tenho um canal no YouTube, que é o Não Minta Pra Mim Oficial, Paulo Sérgio de Camargo. É um canal de comportamento, de observação de algumas mentiras, de dicas para a linguagem corporal, de grafologia também. E tenho no Instagram, é Paulo Camargo LC. Paulo Camargo LC de linguagem corporal. Paulo Camargo LC, que tem dicas diárias de liderança, linguagem corporal, Legal. relacionamento e por aí vai. Estou à disposição de vocês. Pessoal, o e-mail desses canais, vocês encontram os e-mails aí. Nós temos aí programados assim, mas para quem quiser, né? As pessoas, quem procura, acha curso de grafologia e o curso de formação de palestrantes em linguagem corporal que não tem no Brasil. E com o Paulo Sérgio Camargo, coloca aí, com o Paulo Sérgio Camargo, né? Para poder achar você lá o seu curso. Aí nós passamos as informações. Legal, Paulo. Independente disso, independente de qualquer coisa, nós estamos à disposição. Poxa, gratidão, Paulo. Maravilha, meu. Foi uma honra ter você aqui no nosso programa, viu, Paulo? Muito bacana mesmo. A honra é minha. Bom, pessoal, como todo final de programa, eu sempre gosto de deixar um livro como indicação. Aliás, o Paulo tem alguns livros também, procurem ele nas redes sociais, né? E a dica de hoje aliás, é do meu amigo, o Marcelo Pinto, doutor Risadinha. O tema é o método Smile para a gestão do humor no ambiente de trabalho. Então, essa é a indicação do programa de hoje, tá certo, gente? E minha gratidão, meu forte abraço, e é com você, Rodrigão. Então, Paulo, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer enorme tê-lo aqui no nosso programa. Pena que está acabando, né? Acabou, né? Na verdade. Senão a gente ia ficar a tarde inteira conversando, né? Mas muito obrigado pela sua participação. Este foi mais um programa RH em Revista. Uma boa tarde a todos e até o próximo programa.